É por isso que os demônios pediram a Jesus os porcos. Os demônios são criaturas espirituais que podem assumir o controle de um corpo físico e usá-lo para seus próprios propósitos. Quando o corpo de uma pessoa está inteiramente possuído por um demônio, esta condição é conhecida como possessão demoníaca. Durante seu tempo aqui na Terra, Jesus teve vários encontros com vários demônios. É claro, nenhum deles era páreo para o poder de Cristo. Quando a noite chegou, eles trouxeram a ele muitos que estavam sob o poder de demônios, e ele expulsou os espíritos malignos com uma palavra e restaurou a saúde de todos que estavam doentes, mostrando assim a sua autoridade como Messias. A cidade de Gade serviu de encontro entre Jesus e os endemoniados. Eles se depararam com um certo indivíduo que estava possuído por demônios. De acordo com o relato de Lucas sobre os eventos em que um homem possuído por demônios cumprimentou Jesus e seus discípulos quando eles chegaram à costa da cidade, Lucas e Marcos apenas mencionaram uma das pessoas que estavam possuídas por demônios, embora ele fosse um dos dois. E quando ele saiu ao desembarcar, encontrou-o fora da cidade um certo homem que tinha demônios há muito tempo e não usava roupas nem habitava em nenhuma casa, mas nos túmulos. Quando viu Jesus, ele gritou e prostrou-se diante dele e em alta voz disse: "O que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes." O bom Dr. Lucas descreveu alguns dos sinais de que este indivíduo estava possuído por um demônio. Estes sinais incluíam um desrespeito à sua própria dignidade, pois ele não usava nada e vivia em isolamento social, retirando-se para um túmulo. Também o fato de ter reconhecido Jesus como o Messias e de possuir uma força enorme. Este homem estava sob a autoridade das forças espirituais que estavam em oposição direta à vontade de Jesus e de Deus. As entidades demoníacas que estavam dentro do homem confessam que Jesus era Deus. Não estavam adorando Jesus na qualidade de Deus, mas sim implorando por compaixão diante dele no papel de juiz. Eles desejavam evitar a agonia de ser lançado permanentemente no abismo. Este miserável homem foi mantido entre os túmulos por um espírito imundo, para que pudesse ter a oportunidade de perturbá-lo continuamente com um triste espetáculo de morte, como se ele tivesse sido cortado da sociedade dos homens e já morasse entre os mortos. Já dissemos que esta não foi a primeira vez que Jesus lidou com demônios. Havia Maria, chamada Madalena, e aconteceu depois que ele percorreu todas as cidades e aldeias, pregando a notícia do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Esta Maria havia sido possuída por demônios até que Jesus a libertou. Além disso, muitas pessoas pensam que ela teria sido entregue à imoralidade, mas a Bíblia nunca diz isso, pois ele havia ordenado ao imundo para sair do homem, pois por muitas vezes ele o pegou e o homem foi mantido preso com correntes, mas ele quebrou as amarras e foi levado pelo diabo para o deserto. E Jesus perguntou-lhe dizendo: "Qual é o seu nome?" E ele disse: "Legião", porque muitos demônios entraram nele e rogaram que não lhes ordenasse que saísse para as profundezas. Havia uma manada de muitos porcos pastando na montanha e rogaram-lhe que os deixasse entrar neles. Nas Escrituras existem 4 locais que são descritos como sendo habitados por pessoas ímpias após a morte, juntamente com os anjos e espíritos desobedientes. Esses locais são descritos como locais de tormento. Há um local conhecido como Tártaro, e dentro dele há correntes que prendem certos anjos em vigor, enquanto esperam pelo dia do julgamento. Em todo o Novo Testamento, a palavra Tártaro foi mencionada apenas uma vez em sua forma grega, em 2 Pedro 2,4. E diz que Jesus não poupou os anjos quando eles pecaram, mas os enviou ao Tártaro, colocando-os na escuridão, onde serão mantidos para o julgamento. Na maioria das traduções para o inglês, a palavra Tártaro é traduzida como inferno. Outro lugar na Bíblia que fala sobre anjos caídos é Gênesis 6, 1-4. Também, de acordo com Judas 1,6, alguns anjos abandonaram sua habitação adequada nos céus como punição por esse ato hediondo. Deus os lançou no Tártaro, onde serão mantidos em poços de escuridão até o momento em que serão julgados, de acordo com Lucas 8,31. A maior preocupação do demônio era ser lançado no Tártaro. A menção de Pedro ao Tártaro está no contexto de
condenar os falsos mestres, aqueles que espalham intencionalmente a heresia dentro da igreja. Um dia se encontrarão no Tártaro, assim como os anjos caídos que foram responsáveis por espalhar o pecado, e enquanto esperam pelo dia do julgamento, eles são mantidos cativos nas correntes do Tártaro. Nos textos sagrados, há um local referido como Hades. Em hebraico, este lugar é referido como Seol. É frequentemente traduzido como inferno e também é frequentemente traduzido como Hades. Então aconteceu que após a morte de Jesus, ele desceu ao Hades, e Pedro afirma que enquanto ele estava lá, ele pregou para aquelas almas que estavam sendo mantidas em cativeiro. De acordo com a carta que Paulo escreveu aos Efésios, quando Cristo ascendeu ao céu, ele tirou esses cativos do cativeiro, cumprindo assim a profecia do capítulo 61 de Isaías, que diz que ele colocaria em liberdade aqueles que estavam presos e abriria as portas da prisão para aqueles que estavam cativos. No Novo Testamento, é traduzido como o abismo. Tome nota do fato de que eles estão suplicando a Jesus, pedindo que não sejam ordenados neste momento a irem ao abismo. Eles estão cientes de que chegará a hora de serem lançados no abismo, em algum momento no futuro próximo. Eles agora estão implorando por liberdade ainda maiores, o que, se você me perguntar, é um fato interessante, considerando que Jesus deu isso a eles. Ele não ordenou naquele momento que eles nos atormentassem. Não nos mandem para o abismo, e Jesus naquela época não o fez. Porém, eles terão seu tempo, quando Satanás estiver preso. Agora eles serão libertados e incitarão uma rebelião contra Deus e contra o reinado de Jesus Cristo nos corações dos homens ímpios. Depois disso, eles serão lançados no abismo, lugar onde a besta e o falso profeta estão. Em Gadara, a maioria da população era composta de não-judeus. Jesus instruiu os demônios que possuíam o homem a saírem para que ele pudesse ser liberto de sua agonia. Jesus ordenou ao homem que lhe contasse seu nome, para que o homem pudesse ver quão grande o poder que o mal possuía. Os demônios preferiram ser aprisionados nos corpos de coisas vivas do que ir para o local onde seriam punidos por causa disso. Se não lhes fosse permitido continuar resistindo no corpo do homem, que eles prefeririam entrar nos corpos de outros animais, incluindo porcos. Jesus atendeu ao seu pedido, mas no final, eles ainda foram responsabilizados por suas ações, já que os porcos perderam a cabeça e se afogaram no mar. Jesus apresentou uma confirmação dramática e visual do seu poder sobre os demônios, enviando-os para os porcos. Então os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e o rebanho desceu violentamente por um lugar íngreme no lago e se afogou. Jesus deu um valor muito maior à vida de um único ser humano do que a vida daquela manada de porcos naquele momento. A população local estava mais preocupada com seus campos e insistiram para Jesus deixar a área, com medo do que aconteceria se ele permanecesse ali por mais tempo. Na montanha havia também um rebanho de inúmeros porcos. Então eles saíram para ver o que estava acontecendo e foram até Jesus e encontraram os homens de quem os demônios haviam saído. Eles estavam sentados aos pés de Jesus e vestidos, e em seu juízo perfeito, e eles ficaram com medo. Eles também, que viram isso, disseram-lhes por que meios aquele que estava possuído pelos demônios foi curado. Então toda a multidão do país e da região em volta implorou-lhe que se afastasse deles, porque foram levados com muito medo, e ele subiu no navio e voltou. O povo estava mais preocupado com o bem-estar daqueles porcos do que com a libertação deste homem. Eles estavam mais preocupados com a perda de seus porcos do que com a saúde de um homem. Eles imploraram a Jesus para deixá-los em paz, mas o homem que estava possuído por demônios, que agora estava livre, implorou a Jesus para deixá-lo ficar com ele. Mas Jesus o aconselhou, dizendo-lhe para voltar para sua própria casa e apenas demonstrar o quanto Deus havia feito por ele. Ele espalhou a notícia por toda a cidade sobre as coisas maravilhosas que Jesus havia feito por ele. Mas aconteceu que quando Jesus voltou para o outro lado do lago, em Cafarnaum, as pessoas o receberam alegremente, pois todos estavam esperando por ele. Que contraste! De um lado eles estavam dizendo, por favor, saia daqui, e do outro lado
a multidão estava o esperando. Este milagre é o único em que outras criaturas terrestres, além dos humanos, estão envolvidas. O abate dos porcos serve a um propósito significativo, porque ilustra o tipo de destruição total que é característica da atividade demoníaca. Embora os próprios demônios sejam invisíveis, sua presença nos porcos demonstra o perigo que representam. Os endemoniados destacam o poder destrutivo dos demônios. Ele vivia sozinho, sem roupas, em tumbas e muitas vezes foi amarrado com cordas, correntes ou ambas, mas ele as quebrou e não pôde ser contido. No mundo romano, uma legião era uma companhia de milhares de soldados. Jesus está envolvido em uma grande batalha, aqui em menor número, mas não superado. A história de Jesus realizando um milagre nesta passagem mostra várias respostas a ele. Inclui as reações dos demônios, da população local e do homem que recebe a cura de Jesus. Os demônios reconhecem o poder de Jesus. Eles ainda tentam criar o caos entre as pessoas, mesmo que saibam que vão perder os seus exércitos. Podem, no entanto, esforçar-se para infligir o máximo de dano possível antes de serem derrotados. O homem curado indica o quão desamparado alguém pode ficar sem Jesus, especialmente quando alguém está acorrentado por forças que são mais poderosas do que ele mesmo. Mas sua reviravolta é ilustrada do impressionante contraste que aparece na vida de uma pessoa depois de ser libertada de tal subserviência. Este milagre não se trata apenas de expulsar demônios. Mais importante ainda, trata-se de libertar uma alma do cativeiro. É importante levar a presença do mal e do demônio com uma extrema seriedade. Parece provável que Jesus opte por realizar este evento a fim de ilustrar de uma maneira ousada, angustiante e gráfica como a existência do mal acaba resultando em morte. Isto serve como um lembrete de que a presença do pecado na raça humana exigiu sua própria morte como pagamento. Nosso mundo brinca com as forças espirituais em vez de levá-las a sério. Muitas pessoas que vivem no mundo moderno acham difícil ler textos sobre demônios porque estes textos nos desafiam a lidar com conceitos que não implicam ver ou ouvir. É difícil negar a existência de uma força malévola em nossa sociedade quando somos confrontados com uma natureza destrutiva horrível de nossa cultura e as formas terríveis das quais somos capazes de tratar uns aos outros. Nossos esforços são tão bem-sucedidos quanto as tentativas dos habitantes locais de acorrentar o endemoniado a fim de restringi-lo. O poder de Jesus é necessário. O homem liberto fornece um ponto final de aplicação para a consideração de que nem todos são chamados para servir em um ministério que exige que viajem para espalhar o evangelho, que nem todos são chamados para um campo missionário longe de casa. Às vezes Jesus quer que aqueles que experimentaram sua bondade contem aos da sua própria cidade natal sobre ele. O homem que foi curado e transformado não precisou arrecadar nenhum dinheiro para encontrar seu campo missionário. Tudo o que ele teve que fazer foi começar a compartilhar sua história. Foi o que ele fez quando falou sobre a obra de Deus em sua vida. Ele não poderia deixar de lado o que Jesus fez em sua própria vida e tinha que mencionar isso a todos ao seu redor.